Olá, amigos e amigas, mais uma hora do café. Aquele bate-papo hoje retornando no dia 31 de março, um pouquinho depois das 19h30, mas estamos aqui novamente dando início à temporada número 3 dessa hora do café, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre alguns temas, polêmicos ou não, mas que são sempre interessantes para podermos conversar sobre todas as situações que estão apresentando. E neste início de 2025, que promete ser um dos anos que nós vamos ter daqui para frente mais poderosos, cheio de mudanças, com muitas inovações e muitas questões a serem discutidas. E é justamente sobre esse tema que eu vou apresentar rapidamente para que a gente possa discutir. E durante o ano nós temos vários encontros com convidados, ou somente comigo, para conversar sobre essas mudanças. E aí eu vou trazer para vocês aquilo que eu digo que são as mudanças aceleradas. Esse será o nosso tema de hoje, mas voltada para a questão da gestão. Como que nós podemos conversar, trazer a gestão para esses processos de mudança acelerados? Eu vou, então, abrir esse processo de uma forma muito tranquila, de uma forma bem resumida, bem no ponto, bem focado, e ao longo do ano nós vamos, a pedido de vocês, e aí com sugestões, trazendo mais específicos os assuntos de cada uma desses temas que eu vou abordar aqui de uma forma resumida. Então, eu vou deixar bem claro que isso vai ser de uma forma totalmente resumida. Então, vamos lá. O primeiro ponto importante é pedir a vocês que compartilhem, que se inscrevam no canal, que deem sugestões, que façam as suas críticas, as suas avaliações e tudo aquilo que for importante para que o nosso processo tenha mais qualidade, que eu consiga trazer para vocês a excelência da informação, da comunicação. O que é isso, para mim, é fundamental e eu acho que é o ponto mais importante da hora do café, é a qualidade. E nós vamos ter várias situações importantes aqui na hora do café. Então, eu vou apresentar para vocês o nosso tema. E o nosso tema de hoje, então, é as mudanças aceleradas, né? E quais são os desafios e oportunidades da gestão atual. Essa gestão pode ser ou a própria gestão, gestão individual, ou das associações das quais vocês fazem parte, das organizações, bom, da gestão atual. Vamos trabalhar em cima desse processo. Vamos entender primeiro o que é tudo isso que nós estamos falando. Eu procurei trazer uma analogia de uma organização como sendo um templo e trazendo no templo essas situações, né? O templo tem a sua base, a missão e os valores para poder conseguir, como se fosse uma organização. Precisa do teto que estão os nossos resultados, resultados de uma organização, seja ela que tenha fins lucrativos ou não. E tem todo esse processo de clientes, o mercado, a economia, os fornecedores, o governo, as leis, tudo aquilo que envolve, e mais ainda outras situações que eu tentei trazer aqui, mas que talvez não sejam tão importantes quanto essas situações. Aí, o que nós temos que imaginar? Que nós temos quatro grandes pilares nesse nosso tempo. O primeiro pilar é do técnico operacional, o segundo pilar é de processos, o terceiro pilar é de pessoas e o quarto pilar do conhecimento. Nesse momento, o que é importante é não trazer uma certa tendência ou importância, isso é mais importante do que aquilo, mas é um conjunto de situações que eu gostaria de trazer para vocês. O primeiro ponto é a gente entender o que é essa gestão técnico-operacional. O
como é que isso acontece? Tá? Como é que a gente interage com os processos? Qual é a interação que tem com as pessoas, que é muito importante, e como é que tudo isso acontece dentro da gestão do conhecimento, dentro de uma organização? Enfim, basicamente, nós temos que trabalhar com programas, o desenvolvimento, a educação, o treinamento e os projetos. E quanto mais esses tópicos, programas, desenvolvimento, educação, treinamentos, projetos, planejamentos estiverem envolvendo os quatro pilares, tanto melhor serão os resultados apresentados. Então, vamos lá. O pilar técnico-operacional, o que é? Qual é a gestão desse processo? Vamos lá, de uma forma muito simples e resumida, é o conjunto de técnicas, procedimentos, produtos e serviços que são a razão de existir de qualquer organização. É o técnico, é aquele, é o produto que você vende, é o serviço que você oferece, é a ideia que você teve, tudo isso faz parte da gestão técnico-operacional. A gente pode, e na maior parte das vezes, afirmar que uma organização surge a partir desse ponto. O que eu sei fazer bem, o que eu posso fazer, o que eu estou aprendendo, qual o produto que eu estou vendendo, o que eu estou produzindo, qual é o serviço que eu posso oferecer, assim por diante. Segundo ponto é a gestão de pessoas. Você fala, poxa, a gestão de pessoas é importante? Sim, porque a partir desse processo de gestão de pessoas, que é caracterizada pela participação, capacitação, envolvimento, desenvolvimento de uma organização através do seu capital humano. E aqui já começa a entrar o primeiro ponto. Se nós não tivermos as pessoas, né? Se não tivermos o capital humano, se não tivermos pessoas que podem fazer os produtos, serviços, tudo aquilo que vai dar. Mesmo tendo hoje a inteligência artificial, tem alguém que tem que apertar o botão e dizer, funcione. Então, nós temos pessoas que podem fazer isso aqui. Gestão de processos. São todos os sistemas que tem dentro da organização, mas que, nesse ponto, agora tem uma diferença. São baseadas em fatos, dados, para que você possa repetir. Eu gosto de citar o exemplo do famoso McDonald's, né? Quando eles falam do cheeseburger ou do Big Mac, que eles tinham até a musiquinha, todo mundo fazia do mesmo jeito, e aquela rotina é que traz, muitas vezes, a excelência do produto, o processo que vai se alterando e vai se implementando melhorias para poder cada vez mais atender os clientes dessa organização, da nossa organização. E, por fim, e aí eu coloquei a figura de um menino subindo, uma criança subindo, porque a gestão do conhecimento é identificar, renovar, criar, reter e aplicar os conhecimentos que são estratégicos na vida de uma pessoa ou de uma organização, né? E é basicamente administrar todos esses conhecimentos que podem ser feitos de diversas formas. Aqui um parênteses do meu trabalho, dessa minha apresentação. Grande parte das organizações deixam essa questão de gestão do conhecimento ou em cima dos donos da empresa, das pequenas empresas, e não tem uma perenidade. Quer dizer, aquela pessoa, quando sai da empresa, uma empresa pequena, uma empresa média, ele sai da empresa, acontece alguma coisa, essa empresa fica com muitas dificuldades, porque acaba fechando, porque faltou alguma coisa onde se coloca a gestão do conhecimento. Isso, às vezes, ocorre até em grandes empresas que não têm um histórico. Como é que crio? Como é que eu tenho um setor de criação? Ou as pessoas criam? Ou como isso está acontecendo? E como são os pontos estratégicos dessa coisa? Então, quando a gente fala de gestão e das mudanças aceleradas, é aí que nós vamos entrar a partir desse processo que eu comentei, dos quatro pilares. E os grandes desafios, na minha opinião,
e é o que eu mais gosto agora de comentar, é justamente sobre o furacão que está acontecendo em termos do momento do crescimento, principalmente nas organizações no Brasil. Os fenômenos que estão acontecendo no mundo inteiro. Mas é importante a gente lembrar e observar o que está acontecendo no Brasil, porque é aqui onde nós vivemos, é aqui onde nós produzimos, é aqui onde nós vamos conhecer e entender a realidade, trazer uma coisa. Eu vou depois delinear para vocês alguma coisa mais no final da nossa apresentação. E o que é importante, então, nessa história toda? É que imagine que nós temos, então, esse, esse buraco, isso que está acontecendo. E os principais desafios hoje, na minha visão, é você conseguir trabalhar com as diversas gerações e diversos tipos de pessoas que estão dentro da organização. Então, hoje eu vou começar um pouquinho, não com profundidade, mas um pouquinho sobre a questão da gestão de pessoas. E trazendo para vocês uma situação que eu acho que é interessante. Aí nós temos 6 fotos juntas, que representam 6 gerações diferentes, que representam hoje uma coisa inédita no mundo, mas que está acontecendo no Brasil também, que são, numa mesma organização, nós temos 6 gerações diferentes. Desde aquele fundador da empresa, uma empresa mais antiga, que a gente chamamos aí de geração tradicional, e basicamente começou lá em 1922 a 1943. Nós temos muitas pessoas que nasceram nessa época como os presidentes, como gestores principais, como os executivos principais de grandes organizações, ou os donos dessas organizações, que passaram por diversas situações. Depois nós temos, dentro dessa mesma organização, ou dessas organizações, uma geração de baby boom, que são aquela geração logo depois da Segunda Guerra Mundial, ou durante a Segunda Guerra Mundial, mas que trazem de 1943 a 1959. Eu me incluo nessa geração que nasci em 1954, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que teve uma reformulação no histórico das comunicações e na forma da gestão das organizações. Nós vamos abordar isso em outro momento. Em seguida, alguns dos meus filhos que estão aqui, que estão, um dos meus filhos está, que é a geração X, que na década. Gente, tudo isso que eu estou falando é aproximadamente de 1960 a 1980, que também teve uma revolução cultural muito forte. Depois começa a entrar nas 3 gerações finais, que são gerações que tiveram menos impacto, tiveram menos problemas para a sua formação, que é a geração Y, de 1981, o chamado Millennials, né? Que entra e começa a trabalhar, começa a preparar para a mudança de milênio para os anos 2000. A geração Zoom, ou Z, como alguns querem, que já começa a trabalhar muito com a internet, muito mais grupos fechados, com algumas dificuldades de comunicação, mas com conhecimento muitíssimo forte na, na tecnologia, e essa famosa geração alfa. E aqueles que estão nascendo mais ou menos 2012, 2013, perdoe-me, já entrou, já estão entrando como estagiários ou como menores aprendizes em algumas organizações. Parece que eles já nasceram sabendo como mexer com o computador. Parece que algumas pessoas, e eu ouvi essa brincadeira dizendo que algumas dessas crianças já nascem com um celular na mão, mas que tem a tecnologia. Se tem esse ponto todo de conhecimento, essas 2 últimas gerações, a geração Zoom e a geração Alpha, têm um processo de ansiedade muito grande,
e uma produção muito rápida, uma facilidade muito grande. Tudo isso nós vamos abordar de uma forma mais detalhada a partir do momento em que vocês nos solicitarem e eu vou trazendo pessoas para a gente poder conversar e poder entender essa gestão atual. Então, se você está numa organização, imaginando que você está com 3, 4, 5 gerações diferentes, provavelmente você vai ter que trabalhar algumas situações que são desafiadoras. E essas situações desafiadoras é o nosso processo de hoje. Essas mudanças aceleradas que fazem com que algumas coisas aconteçam e que nós temos que tomar cuidado. Há poucos dias atrás, eu entrei em contato com um executivo de uma empresa que preferiu não que eu não dissesse qual é o nome da empresa, que estava muito preocupado com uma situação, porque a empresa é uma empresa nacional, uma grande empresa, ela fica localizada no sul do país, especificamente em Santa Catarina, e eles estavam com um processo muito forte, muito grande, de discussões, de conflitos, de brigas que não tinham nada a ver com produtos, processos, qualidade, atendimento ao cliente, mas sim com a política partidária. Um grupo que gosta do atual governo, tá? Que é ligado à esquerda, e outro grupo que estava ligado ou gosta da direita, ou também da extrema-direita. E começaram a surgir conflitos muito fortes, a ponto de, em reuniões, pessoas que estavam trabalhando já há muitos anos juntos se desentenderem de uma forma muito violenta até, quase partindo para brigas. E que os diretores da empresa tiveram que entrar e chamar as pessoas e até convidar consultores externos para poder acalmar todo esse processo. E falou, puxa vida, é pela primeira vez. E aí alguém lembrou que um tempo atrás essa, havia uma situação interessante em que tinham proibido os funcionários de irem trabalhar, principalmente os funcionários que podiam fazer isso, né? Com camisetas alusivas a times de futebol, porque começou a surgir conflitos que não eram comuns, né? Então, de, e não eram tratados como adversários, como ideias diferentes, mas sim como inimigos que tinham que ser destruídos ou que tinham que sair da empresa. É uma situação que tende a se agravar na medida em que as situações políticas não forem resolvidas de uma forma, lá nas cúpulas, não forem resolvidas de uma forma boa, mas está lá. Então, o que é que os gestores, o que a gestão atual está precisando trabalhar, e aí são os pontos importantes que eu vou trazer para vocês, que estão diretamente sendo envolvidos nessas gerações. Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que existem alguns desafios para essa gestão. E esses desafios são desafios de forma filosófica, familiar, lazer, trabalho, a parte financeira e a parte de conhecimento pedagógico, do ensino, da aprendizagem desse novo momento. Então, se nós formos pensar de que essas mudanças aceleradas estão envolvendo justamente cada um desses pontos, a filosofia, né? Aquela velha história que eu sempre gosto de falar quando eu estou conversando com alguns amigos mineiros, né, que eles falam para Proncovô, né?
para onde você vai, quem é você, para onde você vai, o que que você está construindo, o que que essa organização está me deixando como legado histórico. Como é que é essa questão da missão de valores que esse grupo de pessoas está colocando. Depois a gente vai para uma questão que é muito importante, né, dentro, que é olhando para as pessoas, como é o relacionamento das famílias, como é que as pessoas estão tratando isso, como uma organização trabalha com a questão familiar. Que exemplo, que mudanças nós podemos fazer com isso? Há um caso aí que eu gosto de comentar, que você já deve ter conhecido, que tem algumas empresas que estão tendo dificuldades de contratar bons profissionais, profissionais graduados, sendo homens ou mulheres, porque, de repente, quando eles estiveram trabalhando na época da pandemia, do Covid, tiveram que trabalhar em casa e gostaram tanto, porque é um outro tipo de ambiente, então, principalmente para quem gosta de um ambiente familiar, uma casa, tudo, que quando foram chamados para retornar para os escritórios, porque já não tem mais o perigo de você pegar, não existe mais o perigo de você pegar tal doença, ou se pegar, vai pegar de uma forma mais branda, falam que não, não volto. Não, mas olha, você vai perder emprego. Não, eu vou. E acabamos tendo, em algumas situações, algumas empresas perderam profissionais de alta qualidade, de muito boa produtividade, que apresentavam resultados por conta disso. Por quê? Porque havia uma questão muito interessante que estava unindo também a questão do lazer. Por poder mexer com o lazer, ter um equilíbrio entre lazer e trabalho. Então, hoje é muito comum que várias dessas empresas, principalmente, vamos chamar aí da média e da grande empresa, estão dizendo, olha, além de tudo isso que nós oferecemos, também oferecemos algumas vantagens de lazer, academias ou qualquer outro tipo de atividade para melhorar o rendimento, a produtividade e os resultados que as pessoas apresentam. Existe uma questão financeira muito grande também a envolver nesse próximo ano e nos próximos anos, e como nós vamos aprender? E aí eu falo especificamente da questão da comunicação, do meu relacionamento com as pessoas, relacionamento entre as pessoas de uma organização. O que será? Como vai ser? E quais são as novas metodologias, novas maneiras de você ter aprendizagem para transformar, principalmente o conhecimento. E aí entra no plano extremamente pessoal da saúde, a saúde física, e este mês, este ano, e especificamente nesse mês de janeiro que está terminando hoje, falando sobre a saúde mental, já existe uma preocupação muito grande com relação a isso. A questão da espiritualidade, que é alguma coisa que também está mexendo, na medida em que isso existe e tem que ser tratado, e é um ponto de apoio, muitas vezes, para as organizações e para a gestão. A questão dos patrimônios e como estão vivendo a melhoria da qualidade do patrimônio, e a parte política, que eu já até comentei, que é muito importante. Grande parte, principalmente algumas pessoas das novas gerações, geração, principalmente geração Y, Z e Alfa, que são as gerações mais recentes, são as gerações dos mais novos, estão começando a olhar a questão política com muitos olhares, diferentemente do que muitos de nós, os mais antigos, tínhamos. Como é essa gestão sustentável? E aí a gente fala um pouquinho também da ecologia, do meio ambiente, para tornar aquilo que se faz hoje, e há sempre uma dúvida sobre esse processo, e há uma dúvida política. E já começamos 2025 com isso. Como será isso? Como vamos fazer cada vez melhor? E, principalmente e fundamentalmente, trazer uma questão: qual é a imagem que você, enquanto pessoa, que você,
enquanto organização, enquanto a sua organização está deixando? Qual o legado que ela está deixando? Como essa imagem está passando? Como os conhecimentos, as emoções, a história dessa empresa. E nós vamos ter aí muitos e muitos exemplos ao longo do ano que vai acontecendo. Muito bem. Uma mudança acelerada significa você sair, né? Aquele peixinho que sai de um aquário e que, de repente, dá um pulo muito grande. E essa imagem, essa ideia não é minha, vem de vários autores, mas eu estou trazendo aqui de um autor, de um grande amigo meu, chamado Eduardo Carmelo, de quem eu quero deixar aqui registrado que eu peguei essa imagem e a ideia dele. O que é uma mudança? Como a gente pode caracterizar uma mudança, né? Como é que é esse processo de mudança que tanto queremos? Então, vamos entender que uma mudança é, tem uma dinâmica e tem diversos estágios. E se compreendermos isso dentro de uma organização qualquer, uma associação de classe, uma associação de empresários, você, uma organização, um conjunto de organizações, não importa, ela tenha fins lucrativos ou não. Prestem bem atenção, porque eu acho que esse é um ponto que, para mim, foi fundamental na hora de desenvolver os meus projetos. Quanto tempo eu fico em cada uma dessas etapas e qual é a energia que eu gasto para chegar do começo até o fim? Então, a pergunta é: primeira fase. A primeira fase é o choque. Está acontecendo uma mudança. Está acontecendo. Há um choque. Não há dúvida nenhuma. E as principais frases que a gente ouve, não pode ser verdade. Não estávamos esperando isso. É um choque. Acontece que muitas vezes nós não estamos preparados ou não estamos lendo os sinais de que aquilo está mudando. E muitas vezes gastamos muito tempo, muita energia para ficar tentando entender e chegando à conclusão que não pode ser verdade. Isso não devia estar acontecendo agora. Puxa vida, né? Imaginando, por exemplo, tirando uma situação de uma pandemia que ninguém esperava. Eu acredito que, como nós, a não ser os grandes cientistas, alguém que pudesse prever isso com dados ou apenas pela sua intuição, ou apenas por outros meios, se saberia que nós iríamos ficar com uma pandemia e ia mudar muitas coisas dentro do nosso processo. O segundo estágio é o estágio da negação defensiva. Não, não, peraí, eu não tenho culpa nada disso. E se a gente for notar quais são as principais frases, a gente vai levar. Não pode estar acontecendo comigo. Não, peraí, não é comigo, é com os outros. Né? Não vou mudar sozinho, isso não é problema meu. Vamos achar os culpados. Essa então é clássica, essa frase. Quem é o culpado? Essa mudança tem que ter culpado, e não sou eu. Né? Vamos achar. Ou, o que é muito comum, quando as pessoas, isso é clássico, já foi tentado, então não vai acontecer nada. Né? Por isso, já tentaram antes, já fizeram besteira, não vai dar certo. Muito bem, vamos para a terceira fase, né? Que é a fase do reconhecimento. É verdade. Tá? Não adianta ficar lutando contra a verdade. Isso é verdade. Nós temos agora, então, um novo cenário. Esse é o novo cenário. E agora vem a pergunta: e o que nós podemos fazer? Porque não adianta a gente continuar tentando negar ou entrar no choque. Eu arrisco a dizer que a fase 2 e a fase 3 são as fases onde se gasta mais tempo e gasta-se bastante energia. Primeiro, para negar, para se defender. E segundo, para efetivamente reconhecer que é um novo cenário
e que tende a mudar, nem tem que trabalhar, vai mudar sempre, a mudança é uma questão constante. Aí vem a última parte, que é a aceitação, a adaptação e a ação eficaz. E aí que a gente começa a trazer, e aí me permitam trazer em letras maiúsculas, o planejamento estratégico, um plano de ação. O que eu vou fazer? Mas dentro de um plano, por isso que a gente chama de gestão. A visão e a construção do futuro. Porque eu sei que agora, nesse novo cenário, sei que a mudança é acelerada e um novo cenário vai estar aparecendo aqui na frente. E quais são esses desafios e oportunidades para cada um dos casos? Então, eu aceito o processo. É verdade, está mudando e eu vou fazer alguma coisa, vou me adaptar ao novo modelo ou vou ter ações eficazes para fazer. E eu quero dizer o seguinte: essa adaptação não é uma adaptação do tipo, tá bom, eu consinto, tudo bem, estou perdido mesmo, então não é ser resignado, resignar-se, mas sim uma adaptação no sentido de agora eu estou num novo modelo. E se nós pudéssemos defender uma metodologia, a gente diria que essas duas primeiras fases, o choque e a negação defensiva, representam a resistência em si das mudanças, e as duas outras, reconhecimento e adaptação, são aquilo que a gente chama de resiliência. Uma vez montado o cenário, uma vez olhando para esses lados, eu mudo, eu vou mudar. E vou construindo, vou entendendo, vou construindo os novos cenários e corrigindo os processos, ao invés de perder muito tempo negando ou ficando em choque, em êxtase, porque não estava esperando. Não, eu não estava esperando, mas vamos embora. O novo cenário diz que eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu ainda não sei o que fazer, eu vou planejar, eu vou traduzir tudo isso numa ação, em planos de ação. Simples, simples. Porém, é aí que nós temos todo um processo que vai complicando na medida em que eu trago as mudanças para um processo de é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade para a gestão atual olhar para frente. Se eu estou participando de uma associação, o que eu estou olhando? Aonde eu estou? E aí eu começo aquela velha brincadeira, né? Como que eu sou, onde eu estou e para onde eu vou? E como eu vou para lá? Quais são? Eu vou estar trabalhando com alguns itens importantes nesse processo. Simples, porém, a dificuldade está nas nossas ações, na maneira como nós temos que trabalhar as nossas crenças, a maneira como nós temos para trabalhar as nossas limitações e quanto nós já conquistamos ao longo de todos esses milênios, todos esses tempos. E não podemos regredir e voltar a tratar em algumas questões como inimigos, ou como eu mesmo inimigo de mim mesmo, mas sim trabalhar como adversidades, como mudanças aceleradas, que é uma coisa. Era a mesma coisa que se eu tivesse aqui, se eu tivesse a oportunidade de ter meu bisavô, ou então meu avô aqui do meu lado, e mostrasse para ele toda a evolução que surgiu nas últimas décadas, eu acho que ele ia entrar em parafuso. Falar, não é possível, não é? Porque foram muito rápidas. E a tendência a partir de 2025, com a inteligência artificial, e aí vamos trabalhar novamente com a questão, que ainda está começando a questão, que estão surgindo novas ideias, devem acelerar mais ainda. O que eu gosto de comentar é que a gente tem a nossa capacidade de escolher como nós vamos enfrentar tudo isso. De que maneira a gente pode melhorar a nossa capacidade de entender mais observando, mas principalmente atuando.
Como isso vai ser feito? Esse é o nosso grande desafio. E surgem, então, oportunidades muito grandes para que a gente possa melhorar a nossa comunicação, a forma como a gente atua, as nossas maneiras de conhecer algo novo, de criar algo novo. Porque, embora até onde eu sei, a inteligência artificial só cria a partir de coisas que já estão em algum lugar, que alguém já mexeu, alguém já comentou, e ela faz, às vezes, uma junção fantástica, pelo menos por enquanto. Os únicos capazes de fazer uma criação do que nunca se viu e não existe somos nós, seres humanos. Estamos no topo desse processo. E somos os capazes de apertar um botão e falar: inteligência artificial, não quero você aqui, fica no seu cantinho. Ou desligar. Então, é algo que somente nós, seres humanos, para algumas pessoas como eu, ou como algumas pessoas que eu conheço, que conseguem entender como é a emoção de, numa tarde, de final de tarde, numa praia, andando descalço, sentindo a areia nos pés, sentindo aquele pedacinho, pedacinho de areia mais úmida e as ondas batendo na perna, no pé, sem fazer nada. E é capaz de criar versos, imagens a partir das situações quaisquer, que nenhuma inteligência artificial, até hoje, está podendo criar. Porque nós temos alguma coisa muito melhor. Então, eu termino aqui nossa hora do café especial, dizendo que nós vamos continuar com esse processo toda sexta-feira, 19h30, comigo ou com convidados sobre os temas. Mas, para terminar, você vai receber um presente de você mesmo. Que presente você daria para você? Para você poder dizer que 2025 vai ser o seu ano. Escreva aqui, compartilhe, faça as suas sugestões e diga: olha, o presente que eu quero tem esse aqui. A todos vocês, até a próxima sexta-feira, na hora do café, a qualquer momento. Durante a semana, eu aviso todo mundo. Até a próxima.